E aí, meu, beleza? Eu sou o Edson Assato. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a minha entrevista vai ser com a Ana Stokes. A Ana é jornalista, escritora e atualmente ela reside na Suécia. E ela já morou por 7 anos aqui no Japão. No ar, mulher brasileira, garra, determinação, coragem, livros, cursos para escritores. Brasil, Japão, Suécia. Vem comigo. Minhas amigas e meus amigos, como vocês podem ver, eu estou aqui com a Ana Stokes. Ana, o No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com vibrações e atitudes positivas como você e conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma gratidão muito grande. Obrigado. Eu que agradeço, Edson. Boa noite aí para quem está no Japão. E eu fico muito feliz de ser considerada essa pessoa aí de atitude positiva. É uma honra estar participando. Muito obrigada pelo convite. Valeu, Ana. Ei, Ana, conta pra mim e pra quem estiver nos assistindo, onde você está exatamente? Em que cidade na Suécia? Eu estou numa cidade chamada Shopping. Aqui na Suécia, metade das cidades é alguma coisa shopping. Tipo, tem Linköping, que é a Universidade de Linköping, é conhecida. Tem Norrköping, vários shoppings. Mas a minha é só shopping mesmo, não tem nada na frente. E é uma cidade que fica a mais ou menos 1h30 de carro de Estocolmo. Não é muito longe. Também não é muito perto, é uma cidade bem pequena, tem 25 mil habitantes só. Ah, ok. Ei, Ana, vamos começar lá da origem, né? Conta pra mim onde a cidade que você nasceu. Eu sei que você é do Rio Grande do Sul, tua infância, por favor. Eu nasci em Gravataí, é perto de Porto Alegre. Acho que essa cidade ficou mais conhecida ano passado, com aquela história das enchentes, né? Infelizmente, aconteceu aquela tragédia. E a minha cidade aí foi uma das que foram alagadas, mas eu cresci na cidade vizinha, que é Cachoeirinha, também foi afetada pelas enchentes. E até a adolescência, na adolescência eu comecei a desenvolver o interesse pelo Japão, mas até então não tinha ligação nenhuma. Sou descendente de alemão, lá na minha região quase não tem descendente de japonês. Então eu não tinha assim ligação nenhuma com o país. Eu acho que só na adolescência eu ouvi o idioma japonês pela primeira vez na vida. Até então eu não tinha muita noção, muito conhecimento, muito contato, não tinha nada. E nessa época que eu ouvi pela primeira vez o idioma japonês, eu achei lindo, eu me apaixonei. É engraçado falar isso, porque eu ouço um monte de gente dizer que não acha o som do japonês tão encantador. As pessoas querem aprender francês, outras línguas, mas quando eu ouvi japonês, eu senti muita vontade de aprender esse idioma. E aí eu comecei a estudar, pulando a história da infância, que eu acho que não tem muita coisa interessante para contar. Eu comecei a estudar japonês e conforme eu fui estudando, eu fui conhecendo mais sobre o país, sobre a cultura, eu fui me interessando mais, fui desenvolvendo esse interesse em morar no Japão, mas eu era uma adolescente, não tinha condições financeiras de ir, também não tinha apoio dos meus pais de ir para o outro lado do mundo, então por muito tempo isso foi só um sonho.
Eu queria morar no Japão e eu não tinha como morar no Japão e eu não desistia também. Eu continuei estudando japonês porque eu acreditei que se eu aprendesse o idioma, em algum momento as portas se abririam e eu ia conseguir ir. E aí, eu comecei com 15 anos, eu só fui ao Japão 7 anos depois, aos 22. Foi 7 anos querendo ir para o Japão sem desistir, até que eu finalmente consegui quando eu me formei na faculdade de jornalismo. Nesses anos eu consegui me organizar, juntar um dinheiro também. E eu consegui ir para Osaka com visto de estudante, que era para ser pouco tempo, e eu cheguei em Osaka determinada a morar no Japão. Eu não queria ir, era só uma oportunidade ir com esse visto de estudante, eu queria de fato morar lá. Estou acelerando muito a história? Tudo bem, não, sim. Posso Sim, sim. continuar? Pode, pode. Hein, Ana, assim, é só uma curiosidade, né? Eu vi um post seu no Instagram, tipo, falava mais ou menos nessas palavras, né? Eu sempre tive o desejo de ir pro Japão e as pessoas me diziam que era impossível, que era uma loucura, que eu nunca iria conseguir. Então, quer dizer, você é a prova viva de que cuidado com os seus desejos. Fique preparada que eles podem se realizar. É isso mesmo ou não? Exatamente. Nessa época eu tinha amigos que tinham interesse no Japão. Inclusive, quando eu comecei a estudar japonês, eu comecei a estudar com colegas de aula e ele desistiu em 2 semanas. Ele desistiu. E foi engraçado, porque quando eu entrei no curso de japonês eram 20 pessoas. Das 20 pessoas, 10 terminaram o primeiro semestre. Das 10 que terminaram, só 5 começaram o nível 2, eu e mais 4. Aí a gente precisou achar gente de fora da turma que já tinha estudado sozinho, já tinha ido para o Japão, para que o curso não acabasse. O curso acabasse no nível 3, a gente não arrumasse mais umas 3 pessoas. Aí eu e mais um amigo, a gente se esforçou e a gente conseguiu aumentar a turma, senão o curso ia acabar. Então, realmente, assim, eu vi muita gente que tinha interesse e também não tinha como ir, ou achou o idioma muito difícil e acabou desistindo no meio do caminho. Mas era uma coisa tão forte dentro de mim que eu sabia que eventualmente isso ia se realizar, não sei nem explicar por quê. E as coisas foram acontecendo de um jeito assim que era exatamente o jeito que eu queria que elas acontecessem, sabe? Isso foi uma experiência muito marcante para mim. Porque eu me formei também como jornalista e eu fui para o Japão 3 meses depois, sem nenhuma experiência de emprego. E quando eu estudava jornalismo, eu também ouvia as pessoas me falando que eu tinha escolhido mal o curso, que jornalismo não tem vagas de emprego, que todo semestre chuta uma árvore, cai centenas de jornalistas formados, tem um monte de jornalistas desempregados. O que eu ia fazer no Japão como jornalista, sem experiência? Enfim, a situação ali não era muito positiva para mim, mas eu tinha essa vontade, eu tinha esse sonho, eu acreditei nele. E um ano depois, 6 meses, na verdade, 6 meses depois de chegar no Japão, eu já comecei a fazer freela para a revista alternativa. Na época, a editora-chefe era a Karina Almeida. Não sei se você conheceu a Karina, agora ela está nos Estados Unidos. Ah, sim, eu conheci pela internet, assim, não conheci pessoalmente. Conheceu pela internet. Sim, E sim. quando deu 6 meses de Japão, eu comecei a pesquisar as revistas para brasileiros. Eu sabia que tinha muito brasileiro. E aí eu encontrei a Karina no Facebook, ela era editora-chefe da Alternativa. E eu mandei uma mensagem para ela muito na cara de pau, dizendo: Oi, sou jornalista, moro em Osaka, falo japonês, quero um emprego. Foi basicamente isso. E Entendi. ela me deu atenção, ela gostou de mim, ela já me passou uma pauta e eu comecei a fazer freela, até que quando eu terminei meu intercâmbio, que chegou aquele momento que ou eu voltava para o Brasil ou eu trocava de visto, aí eu fui contratada e me tornei repórter da revista Alternativa. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que as coisas foram acontecer exatamente do jeito que eu queria. Eu queria morar no Japão, eu queria ser jornalista no Japão, e eu tinha um terceiro desejo que eu achava que seria impossível, que era trabalhar em casa. Eu gostava de trabalhar em casa. Ah, como home E office.
É isso, eu queria trabalhar em casa, eu não me adapto muito bem a uma rotina em que eu tenho que ir para um lugar todos os dias, é muito cansativo. E eu tinha esse desejo de trabalhar em casa também. E quando eu fui contratada pela Alternativa, era para eu ser repórter trabalhando em casa. Ir em eventos, fazer matérias, tudo mais, mas fazer minhas atividades de casa. Então era uma coisa que eu achava que seria até impossível e a coisa aconteceu exatamente do jeito que eu queria, assim, Poxa. uma, foi muito impressionante, assim, foi uma experiência que até hoje, quando eu quero uma coisa, eu lembro desse momento e eu sei que as coisas eventualmente darão certo. Parabéns, Ana. Nossa, que história legal. É, parece até assim uma coisa meio batida, né? Mas nunca desista dos seus sonhos, que eles podem se realizar, né? Não é verdade, Ana? Poxa. Exatamente, E, exatamente. Às vezes demora, não é de um dia para o outro, mas sim. Como você contou, né? Desde a adolescência você estudando japonês e tal. Ei, Ana, antes de você vir pro Japão, então você prestou exame, aqui, o exame no Ryoku Shiken, né? Aquele o proficiência japonesa. Tá. Você veio pra cá com N3, é isso então? eu já tinha o N2 no Brasil. E eu Ok. tentei o N1 no Brasil e não passei, mas quando eu fui para o Japão, já tinha o N2, mesmo sem ter contato. Tem uma outra parte, Nossa, talvez até engraçada da história, é que eu tinha sim. muita vontade de aprender japonês e eu fazia um curso que era 2 vezes na semana, era tipo umas 2 horas de aula. Não é suficiente para aprender o idioma quando você não está no ambiente em que você escuta o idioma, você convive, você Sim. fala. Era complicado, era 2 vezes na semana, 2 horas, era pouco tempo. E aí, o que aconteceu? Eu tive a brilhante ideia de trazer o Japão para dentro de casa. Se eu não podia ir até o Japão, eu trouxe o Japão para dentro do meu quarto, na casa dos meus pais. O que eu Tá. fiz? Eu fui na internet e achei um jogo online. Era Pigo alguma coisa, nem lembro o nome mais. Mas era um jogo online que ele tinha várias salas, era muito popular no Japão, e eu tinha uma bonequinha ali no jogo. E eu entrava numa sala e eu podia conversar com qualquer um, todo mundo falando japonês, era todo mundo japonês. E aí eu ainda não sabia falar, eu ainda tinha problemas, sabia, eu tinha um vocabulário limitado, mas eu comecei a conversar com pessoas ali. E eu fiz um grupo de amigos que, com o tempo, a gente se juntou, era eu e uns 5 japoneses, a gente ia todo dia para a mesma sala, a gente conversava, a gente começou a falar no Skype, e aí eu fui na marra conversando com eles, todos os dias falando no Skype, me esforçando para me comunicar. Aos poucos eu fui desenvolvendo a habilidade de escrever e a habilidade de falar, ler, eu fui desenvolvendo tudo. E foi engraçado que na nossa turma quase ninguém falava, todo mundo até entendia a professora, entendia o material dos livros, mas não conseguia falar. E de um dia para o outro eu comecei a falar. E aí meus colegas começaram a perguntar: Nossa, Ana, o que aconteceu? Tu não falava nada e agora tá falando. E aí eles se surpreenderam, daí eu tive que explicar, né? Não, eu fiz esse esquema todo aqui, fiz amigos na internet. E foi assim que eu cheguei no Japão já com N2 e já conseguindo falar. Ainda não era fluente, assim, mas já conseguia me comunicar normalmente. Aí no meu primeiro ano de Japão, eu tirei o N1, no fim Poxa. daquele primeiro ano. Que história legal, parabéns. Hein, Ana, eu fiquei sabendo que você estudava na frente do espelho. Me explica como que é esse método aí. Então, é que uma Sim. das coisas que eu tentava fazer primeiro era pensar em japonês, mas eu me sentia muito frustrada porque eu não conseguia formar uma frase. Eu pensava na frase em português e aí eu tentava traduzir as palavras, mas me faltava gramática para conseguir fazer isso. Aí, com o tempo, quando eu fui avançando, eu fui me esforçando mais nesse hábito de pensar em japonês e de conversar em japonês, mesmo que sozinha, falar com as paredes mesmo, porque eu queria tentar desenvolver a fala. Isso me ajudou também quando eu cheguei nesse grupo aí online, eu consegui me comunicar mais também, porque se eu chegasse a falar absolutamente nada, não entender nada, eu não teria conseguido fazer meus amigos ali. Sim. Então, eu fiz esse exercício também de pensar em japonês, de tentar falar sozinha, eu fiz bastante isso.
Poxa, que legal, Ana. Hein, Ana, e Osaka você tinha algum conhecido? Por que você foi para Osaka? Qual o motivo de ter escolhido essa cidade? É porque no meu último ano no Brasil, nos meus 2 últimos anos, Sim. eu comecei a fazer amizade também com japoneses que estavam fazendo intercâmbio nas faculdades ali de Porto Alegre. Aí tinha um japonês que estava fazendo intercâmbio ali onde eu estudava jornalismo, eu fiz amizade com ele. E conheci um outro que estava na URGS e eu acabei namorando esse japonês. Só que esse japonês, ele estudava na Universidade de Osaka. E aí, quando eu estava tentando me organizar para ir, eu tinha que escolher um lugar. Como ele estava lá na Universidade de Osaka, eu acabei indo para Osaka. Foi por isso, não teve Ah, outro motivo. E eu fiz toda a questão de intercâmbio sozinha, eu não fui com agência de intercâmbio, eu fui direto na escola de Osaka, mandei e-mail para eles, eles me falaram, olha, normalmente a gente só aceita alunos por agência, mas como você fala japonês e tudo mais, a gente vai abrir uma exceção e vamos fazer os trâmites aqui juntos. Isso acabou barateando muito todo o o- processo, porque não tinha agência, eu fui direto com a escola, conversei com eles. O que eu não entendia de documento e tal, aí o meu ex-namorado, que na época ainda estava no Brasil, me ajudava. Poxa, que história Foi isso. legal, Ana. Que legal, meu. Nossa. É então, quer muita dizer, força de vontade para fazer as coisas darem certo. Nossa, muita perseverança. Parabéns, Ana. Hein, Ana? E o seu visto, né, quando você veio pela primeira vez, né, era de estudante, né? É isso, né? Sim, Tá, e tinha a validade era quanto tempo? Era um ano? 6 meses? era um ano, era um ano. no ano. Ah, tá. E antes de expirar, você conseguiu um emprego na alternativa, foi isso? Exato. Quando deu 6 meses no Japão, eu comecei a procurar. Eu pensei, agora eu tenho Hum, 6 meses para arrumar um emprego. Então eu vou. Aí eu comecei a fazer freela primeiro e eu comecei a fazer tradução para o site. Aí isso me ajudou muito também financeiramente. Naquela época teve mais uma coisa, como eu queria ter uma renda e eu queria trabalhar com algo que envolvesse escrita, jornalismo. Antes de ir para o Japão, eu fui na internet e eu comecei sim. a achar clientes de sites e blogs para eu produzir conteúdo. E eu comecei a mandar e-mail para um monte de gente, fui conseguindo meus clientes. Quando eu fui para o Japão, eu ia para a escola de manhã e eu passava a tarde inteira no meu apartamento, que era minúsculo, acho que era 11 metros quadrados, ele era muito pequeno. E eu passava a tarde inteira lá dentro escrevendo textos para clientes que tinham blogs, falavam de tudo que era coisa, relacionamento, tecnologia, seguro de saúde, um monte de coisa. E eu fiquei produzindo conteúdo ali para eles, esse trabalho que eu podia fazer em casa, que envolvia escrita, porque eu não queria trabalhar com outra coisa no Japão e para o Combine e acabar me afastando do jornalismo da escrita, porque eu tinha acabado de me formar, então eu queria escrever, praticamente eu queria escrever. Basicamente isso. Então eu fiquei esse tempo todo até eu começar a fazer freela para alternativa, aí me ajudou financeiramente, aí melhorou a situação, que é a situação meio precária, mas aí melhorou. E que legal. Você morou em Osaka, depois você mudou para Hamamatsu, foi isso, né? Cidade de Hamamatsu, né? Eu fiquei 4 anos em Osaka, depois o chefe viu que era melhor eu ir para Hamamatsu, porque tinha comunidade, aí eu poderia ir nos eventos. Lá em Osaka eu estava meio isolada, então eu fui em 2017 ou 2018, por aí. Aí eu fiquei mais 3 anos em Hamamatsu. Ah, ok, ok. É, tem muita diferença das cidades ou não? Porque o pessoal fala que o povo de Osaka, ele é mais extrovertido, né? Dizem que é mais extrovertido. Você também sentiu isso ou não? Não sei, o que mudou para mim é que em Osaka eu tinha muito amigo japonês. Eu morava num apartamento compartilhado Tá. e meu círculo de amigos era a maioria japoneses e alguns estrangeiros de outras nacionalidades. Mas em Hamamatsu eu tive mais contato com os brasileiros, então mudou assim bastante
Eu estava meio afastada ali do Brasil em Osaka e Hamamatsu, eu recuperei isso, eu comecei a conviver mais com brasileiros, então não dá para eu dizer se um é mais extrovertido que o outro, porque foram situações bem diferentes, assim, então não sei responder essa pergunta. Ah, entendi. E Ana, conta pra mim, né, pra quem estiver nos assistindo, você fez um mutirão de limpeza na praia, né? Conta essa história pra gente. O que aconteceu, a sua consciência ecológica, né? Isso, é bem interessante essa história. Conta pra gente, por favor. Então, eu sempre tive assim esse negócio dentro de mim. Uma das coisas que mais me incomodam, me tiram do sério, é ver lixo, principalmente na praia. Ver lixo no mar, assim, me incomoda demais desde sempre. E aí, o que aconteceu? 2020, em Hamamatsu, eu morava bem perto da praia de Maisaka. Ele era 1 quilômetro, então eu tinha o hábito de caminhar na praia. 2020 veio a pandemia, eu saí da alternativa e eu fiquei um tempo refletindo sobre a vida, porque eu não sabia o que eu faria, se eu arrumaria um outro emprego, ficaria no Japão, se eu iria embora do Japão. Eu já estava namorando um sueco desde 2016, que eu conheci em Osaka. Ele tinha voltado para a Suécia e a gente estava namorando à distância já fazia 5 anos. Então eu tinha essa ideia de voltar não, de me mudar para cá. E aí, nesse 2020 turbulento de pandemia, em que eu fiquei sem emprego e eu não sabia o que fazer, eu comecei a caminhar na praia todos os dias. E cada vez que eu ia lá, eu via a garrafa de plástico. E nos primeiros dias eu ficava pensando, nossa, eu devia ter trazido uma sacola, mas sabe, você sai de casa e não lembra, e no dia seguinte de novo eu devia ter trazido uma sacola. Até que me veio a ideia, e se eu fizer um experimento e eu passar umas 2 semanas aqui limpando a praia, e o que será que vai acontecer? As pessoas vão me ajudar, elas vão me ignorar? O que elas vão fazer? Aí eu comecei a pensar sobre isso e eu tive uma ideia de botar uma plaquinha nas costas em português e japonês, que era porque você também não faz. Eu queria provocar as pessoas, eu queria que elas me olhassem limpando o lixo, elas pensassem por que elas olham aquele lixo, elas não fazem nada a respeito. E aí, chegou o verão, eu fiz isso por 2 semanas. As pessoas, teve um casal de brasileiros que me viu com a plaquinha nas costas, veio conversar comigo, elogiar. Algumas pessoas elogiaram, outras ignoraram, poucos me ajudaram a juntar o lixo, a verdade é essa. Mas Certo. eu fiquei acompanhando ali as reações das pessoas. E depois disso, na época, eu estava com o meu site, que era o Japão Sem Tarjas. Eu tenho vontade de retomar ele, mas no momento ele está parado, porque eu priorizei outras coisas aqui. Mas eu era um blog, eu fazia reportagens também para o Japão Sem Tarjas, mas eu fazia alguns textos mais pessoais e eu resolvi relatar no Japão Sem Tarjas a minha experiência 2 semanas caminhando na praia, recolhendo lixo com a plaquinha nas costas. E aí eu publiquei isso e deu uma repercussão enorme que eu não estava esperando. Muita gente viu, compartilhou, me elogiou, mandou mensagem. Eu comecei a receber mensagens de brasileiros que moravam na região falando: olha, Ana, me diz quando que isso vai limpar o lixo que eu vou contigo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi falar para eles: olha, vocês não precisam vir comigo, façam o mesmo, vão aí limpar a praia mais perto da sua casa, não precisa vir aqui limpar a praia perto da minha, tem lixo por tudo. Se você mora longe, vai limpar a praia, o parque, não precisa ser só a praia, mas fazer essa ação. E aí eu motivei várias pessoas que moravam em regiões diferentes, eu criei um grupo no Facebook. E naquele verão foi muito legal, porque todo mundo ia lá no grupo e postava fotos de suas ações. Então a Puxa, gente tinha muita publicação de brasileiro em tudo que era região do Japão, na praia, no parque, mostrando as sacolas cheias, mostrando seus mutirões ali individuais com a família e os amigos, foi muito legal. E depois disso, o pessoal que estava mais perto
de Hamamatsu, ou morava em Hamamatsu, começou a vir com essa ideia do mutirão. E daí, não, então vamos organizar, vamos fazer. E a gente reunia ali a cada uma vez por mês ou 2 semanas, a gente marcava a data e ia ou na minha praia ou em praias vizinhas ali, nem sempre era a mesma, mas tinha toda uma organização com a prefeitura que era meio complicada, mas a gente conseguiu, a gente tirou lá mais de 1 tonelada de lixo das praias juntos, a gente chegou a fazer coletes. Infelizmente, eu fui embora do Japão e ficou um pouco difícil de administrar esses mutirões. Eles seguiram fazendo mais alguns, com eu ligando à distância, mas depois foi cada um cuidar de suas atividades, e aí, infelizmente, agora não está mais ativo. Quando eu voltei para o Japão a última vez, em 2022, eu encontrei esse grupo de amigos do mutirão, e a gente foi lá limpar a praia, daí eu botei o coletinho, foi legal, a gente fez essa ação de novo, fiquei super feliz com isso. Era uma coisa que eu gostaria de retomar também, né? Mas estando longe fica um pouco complicado. Entendi. Não, de novo, parabéns, né, Ana? Porque eu fiquei sabendo, né, desse mutirão, desse grupo de pessoas, e eu não sabia quem era, né? Depois que eu entrei em contato com você, eu sabia da história. Teve tanta repercussão, né, que eu soube dessa história, né? E, poxa, parabéns, Ana. Que iniciativa muito legal, né, Ana? Parabéns mesmo. Viu? Não, e é legal falar sobre isso, porque também foi outra coisa que me transformou, sabe? Porque antes eu olhava aquele lixo e eu me sentia revoltada, mas eu não fazia nada, sabe? Você olha e você pensa, isso não é responsabilidade minha, e eu mudei a minha mente para começar a me responsabilizar também. Isso aqui não é responsabilidade minha, na verdade também é responsabilidade de todos nós. Se cada pessoa que está caminhando na rua pegar uma sacolinha e juntar um pouco de lixo, já vai estar fazendo um grande favor ao mundo. Imagina se todo mundo fizesse isso, quanto lixo a gente ia tirar do chão, da rua, da praia. E de vez em quando eu saio para caminhar sem pensar em coletar, sem pensar em recolher lixo, e eu vejo uma sacola voando, isso acontece direto. Quando eu vejo uma sacola voando, eu pego a sacola e eu junto o lixo o resto da caminhada. Até terminar a minha caminhada, eu junto todo o lixo que eu vejo pelo caminho. Quando eu tô na praia também, eu voltei pro Brasil ano passado e eu fui para Torres, que é uma cidade litorânea no norte do Rio Grande do Sul, com os meus pais. Tem uma lagoa linda lá, e a lagoa estava cheia de lixo plástico em volta. Eu fiz meu pai e minha mãe irem comigo juntar esse lixo. A gente teve um dia de mutirão, a gente limpou a lagoa lá, juntamos várias sacolas. Então é uma coisa que acabou se enraizando em mim. Agora eu não consigo ver o lixo sabendo que eu posso juntar com as minhas próprias mãos e passar reto, como se eu não pudesse fazer nada. Eu posso, na verdade, sabe? Então, acho que a minha frase preferida é aquela: seja a mudança que você quer ver no mundo. E agora eu tenho isso muito forte dentro de mim. Se eu posso fazer alguma coisa, está no meu controle. Não está no meu controle acabar com o lixo no mar, não está. Mas está no meu controle juntar a garrafa que eu tô vendo que está voando ali, a sacola que vai entrar dentro do mar. Então eu posso ir lá juntar e jogar no lixo, não me custa nada, entende? Então acho que isso mudou bastante a minha cabeça também. Verdade. E Ana, uma curiosidade minha, né, que eu queria te fazer uma pergunta. Você conheceu a cultura japonesa, conheceu o povo japonês. Você chegou a assistir um documentário chamado The Cove, que fala sobre os golfinhos lá de Wakayama Ken? Você chegou a assistir ou não? Documentário eu não vi, mas eu vi bastante essa notícia aí da matança dos golfinhos. Sim. É uma coisa muito, muito triste. Sim, Documentário, então, se eu ver, eu choro. Eu tenho que tomar cuidado com o documentário. Ah, sim, sim, não. Eu assisti, assim, a pergunta que eu queria te fazer, né, como você conhece a história e tal, é lógico que a matança não é legal em qualquer parte do mundo, né? Mas aqueles pescadores, eles dizem que eles fazem isso há séculos, né? E já faz parte da tradição ali da região. É isso que eles falam, né? E pô, é difícil. É lógico que não é bonito você ver golfinhos sendo mortos, né? Mas o que você tem a dizer, Ana, assim, conhecendo o povo japonês e, sabe, os ecologistas que foram lá protestar, e como é que fica isso daí, Ana? O que você tem a dizer?
Eu acho que isso é muito típico do comportamento japonês, porque o japonês ele tem essa dificuldade de se reinventar e renovar. Eles têm esse apego às regras de séculos atrás, e não é só nessa questão do golfinho, é tudo. Se você vê a cultura de uma empresa, às vezes é uma cultura obsoleta, eles precisavam reajustar tudo, melhorar o sistema. Não, mas estamos fazendo as coisas desse jeito há 30 anos, a gente vai continuar e não tem motivo para fazer as coisas do jeito que eles estão fazendo. Chega a ser irritante isso. Eles têm essa mania de proteger tradições que não fazem sentido. Não é aquela tradição bonita cultural, beleza, para proteger mesmo. Mas coisas que simplesmente não faz sentido, eles continuam fazendo. E até é engraçado, porque é o país da tecnologia, mas até hoje eles usam fax. E eles têm umas tecnologia antiga que não faz mais sentido continuar usando, e eles continuam usando. Então eu acho assim que é coisa que é da mentalidade dos japoneses. Até seria bom se mudasse, faria uma mudança significativa no país se eles começassem a abrir mão dessas regras antigas e começar a pensar no futuro de outra forma. Isso ia ajudar os golfinhos também. Mas eu não sei o que tem por trás dessa história dos golfinhos. Eu não sei se isso é só uma desculpa também, porque tem muito dinheiro envolvido aí e apoio do governo. Se o governo não tomar uma atitude para acabar com isso também é difícil. Eu vi até uma história há bastante tempo de um brasileiro ambientalista que foi para o Japão investigar essa história dos golfinhos. Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele se meteu nessa história dos golfinhos e ele acabou entrando naquela lista de persona não grata e ele não pode voltar para o Japão. Daí é complicado. Tem mais Entendi. isso ainda. Entendi. Não, eu concordo plenamente com tudo que você falou, lógico, respeitando a cultura japonesa, lógico. Mas tem aquela coisa, né, deles usarem Inkan ainda, né? Uma coisa tão arcaica, né? Sim, é verdade, é verdade. Essa história Até do hoje. carimbo aí não faz sentido. Não. É verdade, né? Poxa, que legal. Hein, Ana, e como foi? Lógico, acho que você ficou muito triste, né? Mas como foi a sua ida para a Suécia? Assim, quando você decidiu, tipo, vou ter que ir para a Suécia agora. Você falou que, assim, deixou a alternativa, né? Ficou um tempo ali pensando, né, na tua vida, né, no que fazer no futuro, tal. Como foi essa decisão de ir para a Suécia? Como aconteceu isso? Eu fiquei refletindo que não fazia mais sentido eu continuar no Japão. Para ser sincera, assim, nessa época eu já tinha uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu trabalhava na revista, mas eu queria ter um trabalho que me desse mais liberdade. Eu acho que eu acabei sendo direcionada para o caminho certo, porque hoje eu tenho uma empresa. E eu queria ter mais liberdade. Eu fiquei pensando, se eu arrumar um outro emprego aqui, que pode ser em outra revista, pode ser uma coisa nada a ver. Eu cheguei a ver a possibilidade de trabalhar naquelas lojinhas da SoftBank, fazer tradução, atender os clientes brasileiros. Eu vi várias opções, mas eu fiquei pensando, será que é isso que eu quero fazer? Será que eu realmente quero continuar no Japão, sendo que eu tenho um namorado que faz 5 anos que a gente está nessa situação aí, morando à distância? E eu comecei a entender que essa era a minha oportunidade de morar com ele e de fazer alguma coisa diferente, de ir atrás de novos sonhos agora. Começou a perder o sentido de estar sozinha no Japão e arrumar um emprego que talvez não fosse um emprego que fosse me deixar realmente feliz. Só que eu tinha 2 gatos, era pandemia, eu tinha ficado desempregada, eu fiquei um tempo no seguro-desemprego. Depois eu comecei a trabalhar com uma empresa de tradução, comecei a fazer traduções, não demorou muito. Ali no meu último mês do seguro-desemprego, eu já não pude receber o seguro, porque eu já estava recebendo um valor de salário ali, fazendo tradução, mas como freelancer, eu não estava sendo contratada mais. E aí, eu peguei meus gatos, eu falei com o Johannes, que estava aqui, ele ajudou com os custos, e foi uma missão muito arriscada, que eu sou muito grata ao Osni e ao Rodrigo. Não sei se você conhece o Rodrigo, que também é amigo do Osni.
e me ajudou a levar os gatos de Hamamatsu ao aeroporto de Narita, uma viagem de 5 horas, com os dois numa gaiola no porta-malas, e eu com o coração na mão, porque era o último voo do ano, em plena pandemia. Se desse qualquer coisa errada com o voo, fosse cancelado, ou os documentos deles não estivessem certos, eles não iam embarcar, eu ia ficar sozinha em Narita com 2 gatos e não ia saber o que fazer, então foi bem complicado, mas deu tudo certo. Eu mandei eles embarcaram, perderam o voo na Alemanha, tiveram que passar uma noite em Frankfurt, os gatos. Depois eles chegaram em Estocolmo, e Johannes foi buscar. Quando o responsável foi entregar os gatos para o Johannes, ele olhou os dois e pensou, e perguntou bem assim: ué, por que você importou esses gatos do Japão? Acho que ele estava esperando ver 2 gatos de raça. E eram 2 gatos vira-latinha que foram salvos pelo abrigo aí de Iwata. Muita gratidão ao abrigo, ao Felinos Japan, que salvou os gatos aí, que estavam numa situação terrível, numa casa de uma brasileira, aliás. E eles salvaram e eles me entregaram esses gatos. E aí o Johannes falou: olha, isso aqui não, o valor é sentimental, não tem nada a ver. Mas ele até ficou meio ofendido que perguntaram por que tinha feito todo esse investimento de trazer 2 gatos sem raça do Japão, e uma coisa que foi super um desaforo ouvir isso no aeroporto. Mas o que importa é que deu tudo certo. Eles vieram para cá, chegaram em segurança. 1 mês depois eu fiz a minha mudança daí. Eu vim bastante triste, empolgada pela vida nova que eu estava começando, mas também bastante triste de sair do Japão, com toda essa minha conexão com o Japão. Mas as coisas acabam acontecendo de um jeito. Eu não me arrependo dessa decisão. A minha vida entrou no rumo que eu gostaria que ela entrasse depois que eu vim para cá. Mas sempre fica esse carinho muito grande pelo Japão, a vontade de ir todo ano, se eu puder, visitar, ver os amigos, enfim. O Johannes também é muito apegado ao Japão. A gente se conheceu em Osaka, ele morou muitos anos aí. E é engraçado que a gente fala japonês um com o outro, essa parte da história. Pô, que legal, meu. A sueca e a brasileira se comunicam em japonês. É o sueco e Porque a brasileira. quando a gente se conheceu, eu não falava inglês, e ele falava japonês e eu também. E aí virou o nosso idioma em comum. E eu aprendi inglês nesses anos para cá, eu aprendi inglês, hoje eu falo inglês, mas virou um hábito que a gente não consegue mudar. Se eu falo inglês com ele, ele responde em japonês, então a gente fala japonês um com o outro, simplesmente assim. O que é bom, porque nenhum dos dois esquece. A vantagem é usamos o idioma todos os dias. Ei, Ana, eu tô pensando assim na situação, né? Por exemplo, vocês na Suécia, né? Aí passa um japonês e vocês conversando em japonês, o japonês deve olhar e falar: ué, o que tá acontecendo aqui? Já aconteceu alguma coisa assim? É raro a gente ver um japonês aqui, mas a gente fez uma viagem para o norte da Suécia umas 2 semanas atrás. Sim. E isso aconteceu na fila para embarcar no voo. Logo atrás da gente tinha uma japonesa, tinha 2 japonesas conversando, e elas ficaram muito assustadas, porque nós dois estava na frente delas falando japonês, elas ficavam olhando, foi engraçado. Dá vontade de contar uma historinha de que a gente veio de uma ilha longe, em que só fala japonês, elas iam acreditar. E eu pensava, nossa, tem um lugar fora do Japão que só fala japonês, elas iam acreditar. Entendi. E Ana, na Suécia você encontra com muitos brasileiros ou não? Você falou que japoneses não tem muito, né? Mas brasileiros tem ou não? Na Suécia? Na cidade tem pouco brasileiro. É? Poxa, que legal. Em Estocolmo, nas cidades vizinhas até tem mais, mas sim, eu não tenho muito contato, não. Eu tenho uma amiga brasileira aqui na minha cidade, que de vez em quando eu vejo ela, mas é pouquinho, eu acho que umas 4 ou 5 pessoas no máximo que eu conheço de brasileiro aqui. Não, porque não é muito comum ver brasileiro indo para a Suécia, né? Eu, particularmente, não conheço ninguém. A primeira pessoa que conheci foi você. A última vez que eu vi tinha 2.000 e poucos brasileiros. Eu não sei como que tá agora, mas nem se compara
aos 200 mil aí no É, do Japão. Japão, né? Hein, Ana, e o Japão e a Suécia têm coisas em comum, tipo organização, regras, leis? Você vê alguma coisa em comum ou não? Com essa questão de regras, eu acho até meio parecido. Ah, ok, ok. Da rigidez da Mas, sociedade, se diz assim, né? sim, sim. Sim. Mas Ah, tá. também tem um pouco mais de liberdade. Aqui tem um pouco mais de liberdade. Tipo, é comum você ir no mercado e ver o atendente do mercado todo tatuado. Ou você ir no hospital e ao médico, a enfermeira, tá com o braço cheio de tatuagem, por exemplo, aqui é normal, uma coisa que no Japão seria um absurdo. Então, assim, não É, chega a ter a rigidez do Japão, mas eles são bem organizadinhos, até um lado positivo, assim. É um país sim. bem organizado, Ah, sem tá. dúvida. Tá, o trânsito assim, educação no trânsito, acho que deve ser parecido, né, com o Japão, né? Sim, sim. Ah, tá, tá. Ei, Ana, e conta pra mim, o seu lado de escritora, como é que você entrou no mundo literário? Eu sei que você já tem 3 livros publicados, né? Conta pra mim como é que você entrou no mundo literário. Isso é outra coisa que eu sempre tive comigo, essa vontade de escrever, criar histórias, escrever livros, mas nessa época em que eu estudava japonês, isso estava de lado, e eu também não me achava capaz, eu achava que era impossível escrever um livro, então eu nem pensava nisso. Mas 1 ou 2 anos depois de entrar na alternativa, eu comecei a pensar mais nisso, porque é uma vontade que de vez em quando você deixa de lado e segue a vida, mas chega um momento que vem com força, sabe? Nossa, eu preciso escrever, quero criar uma história. E aí você sente esse impulso mais forte. No meu segundo ano ali na alternativa, eu comecei a sentir esse impulso e eu resolvi criar a minha história, escrever um livro. E eu dedicava todo o meu tempo livre a esse projeto. Criei uma história triste lá de uma protagonista que tinha uma doença terminal. E escrevi durante um ano inteiro esse livro. No ano seguinte, eu tive a ideia de escrever uma fantasia com brasileiros que moravam em Hamamatsu. Criei uma história que eu achava que estava incrível. E passei mais um ano inteiro escrevendo esse livro. Só que quando eu passei para as pessoas lerem, eu percebi que tinha alguma coisa de errado, porque elas abandonavam os livros. É tipo, eu passava e nunca mais recebi uma resposta, ou algumas pessoas me diziam, comecei a ler e depois não voltavam para dar um feedback. E eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada com isso aí. O que aconteceu? Eu gosto tanto dessas histórias, por que as pessoas não estão se empolgando com elas? E aí Certo. eu comecei a estudar um pouco mais sobre literatura. O que acontece? A maioria das pessoas que quer escrever um livro simplesmente escreve, e não é assim que funciona. Se você quer tocar piano, o que você vai fazer? Você vai aprender a tocar piano, você vai entender o instrumento, vai aprender a ler partitura, vai aprender as notas musicais, você não vai sentar no instrumento e sair batendo nas teclas, não vai fazer sentido, não vai dar em nada. E as pessoas fazem isso com a literatura, elas criam uma história sem pensar em estrutura, em técnica, em como desenvolver personagem, conflito, e elas começam a escrever, só que elas também não sabem como criar um texto que envolve o leitor, que mantém o interesse, e elas acabam com livros muito amadores, depois publicam e não tem resultado, enfim. Quando eu comecei a entender esse processo todo, eu estudei, eu fiz mentoria, li muitos livros, fiz curso, comecei a me aprofundar na criação literária. Eu desisti de publicar esses 2 livros, eles já tinham cada um mais de 400 páginas. Eu tive que abandonar 2 anos de trabalho, mais de 800 páginas, e recomeçar do zero. Não quis publicar sabendo que estavam amadores, porque isso não ia dar em nada. E eu queria publicar, queria formar um público. E então eu comecei a trabalhar num novo livro, que foi um suspense, O Oitavo Andar. Se passa na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.
eu comecei a trabalhar nesse livro com essa consciência da técnica enquanto estudava o processo, e aí eu me senti confiante para publicar, e foi uma reação totalmente diferente. Os meus primeiros amigos que receberam o livro em 2, 3 dias já vieram me dizer que tinham devorado e que não conseguiam parar de ler, e eu publiquei, comecei a formar um público na Amazon, comecei a receber e-mails, mensagens de leitores que eu não conhecia, que se depararam com o livro, todos dizendo a mesma coisa. Ana, eu comecei a ler e eu não conseguia parar, eu li em 2 dias, eu li em 3 dias, foi surpreendente o final, então eu comecei a receber vários elogios, e eu vi a diferença de escrever um livro com a consciência do processo, sabendo que você está fazendo de forma intencional, e escrever um livro dessa forma, sair criando de qualquer jeito, escrevendo de qualquer jeito, como se estivesse só batendo nas teclas do piano. E foi nisso que eu comecei a ensinar também. Eu me tornei professora de criação literária. Hoje eu tenho o curso, o MAP de criação literária, tenho mais de 500 alunos e trabalho com isso. Estou trabalhando no novo suspense também. Então, enquanto eu escrevo um livro novo, eu direciono outros escritores nessa jornada. Enfim, foi aí que nasceu a minha empresa também. Poxa, que legal, parabéns. E Ana, e o segundo livro teu, né? Você falou do Oitavo Andar, e tem o Diário da Minha Vida Ingrata, né? Que fala conta um pouquinho sobre o livro, né? Porque você ama Essa gato, história. né? Sim, conta, por Essa favor. história que eu contei sobre ter levado os meus gatos de Tóquio para Estocolmo, essa aventura aí que quase perdeu o voo, e eles saíram do Japão e foram para a Suécia sem entender nada, chegaram no aeroporto, foram buscados pelo Johannes, que eles tinham visto poucas vezes na vida. Enfim, essa história inspirou esse livro, o Diário da Minha Vida Ingrata. Ele é protagonizado pela Sabrina, que é a minha gata. O Tobias é personagem, eu sou personagem, o Johannes é personagem, e eu criei uma história de fantasia com esse background da realidade. A história começa no Japão e os gatos são enviados para a Suécia, só que a Sabrina acredita que ela é uma princesa. E ela é muito fã de uma gata princesa que vive na Suécia. Essa gata existe, se chama Aurora, tem o Instagram dela. E é engraçado porque ela vive na Suécia mesmo, e ela é a gata princesa. Você vê as fotos dela, assim, com coroinha e tudo mais. E aí a Sabrina era muito fã dessa gata princesa, e quando a Sabrina é enviada para a Suécia, ela acha que foi reconhecida como uma princesa e vai ir para o reino da Aurora, só que ela chega na Suécia e não tem Aurora, um desconhecido busca ela no aeroporto, ela vai parar num apartamento. Enfim, eu criei uma aventura aí, em que os gatos são os protagonistas, e essa história real de ter mandado do Japão para a Suécia foi o que inspirou. E o Johannes, ele é fotógrafo, então ele foi um colaborador do livro. O livro é ilustrado com 30 fotos que ele tirou dos gatos, algumas muito antes de eu ter a ideia do livro, e outras eu pedi propositalmente para ele botar uma coroa na cabeça da Sabrina, tirar a foto. Então tem umas que ele criou ali pensando no livro também. Esse livro é ilustrado com essas 30 fotos. Entendi. Poxa, que história legal. E Ana, assim, voltando nessa coisa dos gatos, né? De Tóquio para Estocolmo, né? E você falou que os gatos não tinham convivência com o Johannes, teu namorado, né? Como é que foi o impacto, assim, para ele, pros gatos? Ele te contou, assim, porque o gato, ele é um animal, assim, muito emotivo, né? Ele precisa conhecer com quem ele convive, né? E chegou num lugar diferente, pessoas diferentes, e aí? Como é que foi a adaptação deles, sem você? Eu tenho a consciência de que foi um estresse muito grande para eles. Eles estavam comigo no apartamento e do nada foram enviados para outro país sozinhos, então foi um estresse enorme, mas foi um estresse necessário. A outra opção seria ter arrumado alguém para ficar com eles, e o meu coração não ia deixar, eu realmente não conseguiria abrir mão deles. E eles já conheciam o Johannes, porque o Johannes chegou a me visitar em Hamamatsu, eu acho que umas 2 vezes, quando eu estava com os gatos. Mas ok. ficou alguns dias ali na convivência, talvez eles tenham reconhecido o cheiro, não sei.
Mas os pais do Johannes foram junto com eles. É uma família que ama gatos. Eu comecei a gostar de gatos por causa deles, na verdade. Eu sempre fui de cachorro, mas o Johannes sempre naquilo de gato, gato, gato. Quando veio a ideia de adotar, ele ficou super feliz, aprovou, pode adotar. E então, assim, ele gosta muito de gato e não demorou muito para ele conquistar. Hoje em dia, eu até fico aqui meio irritada, porque ele senta no sofá, vai os dois e pulam nas pernas dele, e ficam os dois dividindo espaço para ficar em cima dele. E às vezes eu tô sozinha aqui e não tem nenhum gato nas minhas pernas. Então, hoje eu até fico irritada com a situação. Ciumenta. Mas conquistou 100%, eu acho que nem demorou muito também. Como ele já teve gato muito tempo, ele estava acostumado também, sabia o que fazer, como agradar os gatos. Ah, entendi. Ah, então não foi tão assim difícil. Entendi, Não entendi. foi. A viagem em si que foi mais difícil para eles ficarem essas horas todas no avião, no lugar escuro. Eu acho que eles foram no porão ainda, foi complicado. Ah, entendi. Hein, Ana, eu sei que você tem 3 livros publicados, né? Isso, né? O terceiro é O Leão da Casa Azul. Conta um pouquinho sobre esse livro. O terceiro livro também é um suspense e eu fiz ele ambientado na minha cidade, Cachoeirinha, uma cidade que não tem nada demais nessa cidade. Essa parte engraçada. Não é uma cidade turística nem nada, mas eu fiquei pensando por que não ambientar um livro na minha terra natal, exatamente na cidade onde eu cresci. E a experiência foi muito legal, porque os lugares que eu passei a minha infância, as ruas, tem uma escola que eu inspirei na minha própria escola. Então, assim, foi uma experiência de eu voltar naquela cidade mentalmente, criar cenas lá, foi muito interessante. E é um suspense que tem um personagem narcisista. A história começa com um adolescente, o Rafael. Ele tá jogando bola e ele chuta alto demais e a bola invade a casa do vizinho e quebra um vaso. Só que quem mora nessa casa é um homem que vive sozinho, ele é um narcisista e ele guarda um grande segredo. E quando o menino quebra o vaso da casa dele, ele ameaça o menino e manda o menino voltar lá com a mãe dele para negociar a dívida. A mãe dele vai conversar com o vizinho e descobre que o vaso custou 20 mil reais. E aí eles tentam negociar, é uma família que não tem muito dinheiro para pagar essa dívida, ela começa a dar aulas de inglês para ele gratuitamente, enquanto que o Rafael, o personagem, vai arrumar um bico, aí um emprego e dá todo o salário para esse vizinho. E aí o Rafael e a mãe dele vão se envolvendo com esse vizinho, que é um vizinho que guarda um grande segredo que o Rafael vai descobrir, ele vive uma mentira. O Rafael vai descobrir e ele vai tentar proteger o segredo dele a todo custo. Então a história vai evoluindo aí até que acontece o embate entre esses personagens. É mais ou menos essa um pouco da história. Ah, entendi. Poxa, que legal, que interessante. Eu vou ler teus livros, hein, Ana? Eles estão na minha Depois lista. me diga o que você achou e qual que você gostou mais. Deixa comigo, eu vou ler teus livros. Tá na Amazon, né? Então, Estão à venda Estão na todos na Amazon, né? Amazon. Isso. Ah, ok, ok. e Ana, o que você tem mais saudade aqui do Japão, assim, em termos de culinária e tal? E como é a culinária da Suécia? Você gosta? Eu gosto da comida aqui, assim, um prato tradicional deles é bolinho de carne, purê de batata e uma geleia de lingonberry. Eles colocam geleia em cima da carne, em cima do purê. É bom, É parece mesmo? estranho, mas é bom. Tá. Esse é o prato principal deles. Mas, assim, eu gosto muito de comida japonesa e o Johannes também, a gente sente muita falta. Volta e meia a gente vai no sushi, quando a gente vai no Estocolmo a gente vai comer lamen também. Gostamos muito. E, nossa, muita coisa. Tonkatsu, Sim. tsukemen, mais do que lamen, eu gosto de Acho tsukemen, que também. okonomiyaki, tem muita coisa que eu sinto falta aí do Japão, de comida. E uma outra coisa que eu e o Johannes, nós dois sentimos muita falta é de onsen, as águas termais e o sentô, né, os banhos públicos. A gente ia direto, toda semana, tava indo
nos banhos públicos de Osaka. Quando a gente morava em Osaka, a gente ia juntos. Mas depois, quando eu estava sozinha também, Hamamatsu também eu vivia indo, toda semana eu ia. Então é uma coisa que eu sinto falta. Aqui a gente até tem uma piscina na cidade que tem sauna, eles têm uma cultura de sauna muito forte Eu não aqui. sabia. É normal, inclusive, as pessoas terem sauna dentro de casa. Como a gente mora num apartamento, a gente não tem, mas os pais do Johannes têm sauna na casa deles, então a gente vai bastante para sauna lá. E é uma coisa que faz bastante falta. Já as águas termais, é comida. Ah, entendi. Ah, eu também Eu adoro sinto onsen pessoal. porque é relaxante, né, Ana? Se você acostuma, meu, não dá pra, né, ficar sem entrar, né, no Sim. onsen, né? Relaxa muito o corpo, né? Poxa, que legal, que legal. E Ana, eu vejo que você é uma pessoa jovem e gosta muito de desafios, assim, coisas diferentes. Porque saiu lá do Rio Grande do Sul, vai pro Japão, do Japão pra Suécia. Poxa, você é uma mulher que gosta de muitos, assim, desafios, né? Corajosa, né? Qual é os teus projetos futuros aí? Você tem alguma coisa em mente? O que que você tá pensando no momento? Vai ficar mesmo na Suécia, tal? Você pode dizer? Essa questão de ficar na Suécia ou não, assim, eu não sei. Eu tenho vontade até de daqui a um tempo ir com o Johannes morar em outro país, talvez aqui dentro da Europa mesmo, mas não é nada que eu tenha pensado com muita profundidade ainda. E agora tem a questão do livro novo que eu estou escrevendo, tem a minha empresa, eu estou com outros projetos aí, vou lançar uma mentoria em grupo para ensinar escritores a ganhar dinheiro só com escrita, não apenas vendendo livros, mas também prestando serviço para outros escritores, fazendo leitura crítica, análise de obras, escrevendo livros de outras pessoas, como o escritor fantasma. Enfim, eu vou lançar uma mentoria para ensinar pessoas que gostam de escrita a viverem só disso, fazendo o que realmente gostam, sem precisar levar isso como uma coisa secundária na vida, mas como uma atividade principal. É um dos projetos que eu tenho agora. Tenho outros cursos aí que eu penso em lançar para escritores, então eu estou assim bastante focada nessas atividades, ajudando pessoas que querem escrever seus livros a destravar, entender o processo, ter clareza para escrever e realmente se sentirem entusiasmados, não se sentirem bloqueados, inseguros, mas entusiasmados com aquilo que eles estão fazendo, sabendo que eles estão fazendo um bom trabalho. Então, meu foco está 100% nisso, fazer essas atividades, crescer essas atividades, enquanto eu estou aí planejando um livro novo. Então, por enquanto, os planos são esses. Sobre morar ou não na Suécia no futuro, aí é algo que eu ainda não tenho muita certeza. Entendi. Poxa, que legal, Ana. Ana, uma curiosidade minha que eu acabei descobrindo hoje conversando com você, né? O teu nome é Ana Paula Brett Schneider Ramos, né? O Stokes seria o pseudônimo de escritora? Seria isso? O Stonks, ele veio da minha tataravó. Tem mais essa história ainda. Eu vou tentar resumir a história, que a história é longa. Eu tenho uma história muito antiga na minha família do meu bisavô. Ele veio a história que a gente sabia. Ele tinha vindo da Alemanha para o Rio Grande do Sul. Ele casou com a minha bisavó, tiveram um filho, meu avô, pai da minha mãe. Só que quando o bebê tinha 1 ou 2 anos, a minha bisavó morreu de tuberculose. Ele era médico, ele não conseguiu salvar ela. Ele deu o bebê para os irmãos dela criar, ele foi embora do Rio Grande do Sul e ele nunca mais voltou. Então era um mistério a vida desse meu bisavô. Eu comecei a pesquisar em sites de ancestrais e eu encontrei uma página dele. Impressionantemente, eu encontrei a página dele e eu descobri que ele nasceu na Índia, filho de um pai alemão e de uma mãe britânica, e eles eram de uma família de missionários em ação na Índia. E aí eu vi toda a árvore genealógica ali. O nome da mãe dele era Ellen Hill Stokes e o pai era Frederick Brettschneider.
Aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito impressionada com a história dessa minha tataravó, a Ellen Hill Stokes, e eu quis homenagear ela, porque ela teve 3 filhos com esse marido, Frederic Brettschneider, o alemão. Lá as crianças todas nasceram nessa região da Índia, Tamil Nadu, nome. E o que aconteceu é que ele traiu ela, e ele traiu ela com a empregada, e depois ele botou a culpa nela, deu todo um escândalo, porque era uma família de missionários. Eu tenho um livro aqui, é engraçado, eu tenho um livro em alemão que eu consegui traduzir no Google, e tem um capítulo que fala do escândalo da família Stokes Brettschneider lá na Índia, porque é um livro de pesquisa sobre os missionários em ação na Índia. Então tem um capítulo que fala desse escândalo, como ele colocou toda a reputação dos missionários em jogo com essa traição e tal. E era uma época em que não podia se divorciar, então a minha tataravó, muito corajosa, a primeira coisa que ela fez foi tirar o Brettschneider do nome dos filhos. Ela tinha 3 filhos, o meu bisavô era o do meio. Só que por algum motivo, o meu bisavô foi embora da Índia com o pai dele, e ela tirou o Brettschneider do nome dos outros 2 filhos, eles viraram Stokes, e o meu bisavô continua sendo Brettschneider, ele foi embora com o pai. E aí, ela conseguiu se divorciar, ela estudou para ser parteira e criar as crianças sozinha. Enfim, eu achei ela muito corajosa. E eu fiquei muito triste com o que ele fez com ela, com esse episódio de traição, que foi tão terrível que ela quis até tirar o Brettschneider do nome dos filhos. O meu bisavô continua sendo Brettschneider. E na hora de escolher um nome de escritora, eu não quis nenhum dos meus 2 sobrenomes. O Brettschneider eu não quis colocar, porque ele é muito complicado. Você olha e não consegue pronunciar. O Ramos, eu não quis colocar também, porque existem milhares de Ana Paula Ramos. Ana Paula Ramos pode ser qualquer outra Ana Paula Ramos, não necessariamente eu, porque é um nome muito comum. Então eu peguei o Stokes, aproveitei a oportunidade de homenagear a minha tataravó com essa história. É um sobrenome de família que de alguma forma me pertence, embora não esteja no meu registro. E é um sobrenome diferente, alguma coisa que é mais fácil de me identificar do que um sobrenome muito complicado ou outro que é muito comum. Então eu acabei adotando esse nome aí. Nossa, que história, Ana Paula. Que história, meu. Você pesquisou sua árvore genealógica e você chegou nessa história. Tem um livro contando esse. Meu Deus. Eu nem imaginava que eu tinha origens na Índia. Esse meu bisavô, pelo jeito, ele não falou muito sobre isso. Mas na certidão de nascimento. Não foi na certidão de casamento dele. Está escrito que ele nasceu num distrito alemão na Índia. Está escrito lá. Mas essa história não tinha chegado nos nossos ouvidos até eu fazer essa pesquisa, eu encontrar. E descobri uma prima nos Estados Unidos, descobri uma prima também em Londres, que são tudo Stokes aí. Stokes, não, são tudo do lado dos Stokes. É isso. Você conseguiu descobrir, mas conseguiu entrar em contato? Sim. Essa prima nos Estados Unidos, ela é filha do irmão mais novo do meu bisavô. Meu bisavô era o Conrado, e o irmão mais novo, Harry, é o pai dela. E ela já tem mais de 80 anos, ela é bem idosa. Quando eu estava morando no Japão, em 2019, eu fui num casamento em Londres de um amigo esse que estudou japonês comigo, em Porto Alegre. Ele também foi para o Japão, e aí ele conheceu uma britânica e ele foi para Londres, e no casamento deles eu fiz essa viagem e eu conversei com essas 2 primas, a que morava em Londres e a que morava nos Estados Unidos. E a que morava nos Estados Unidos veio para Londres me encontrar. Tem uma foto de nós 3, foi super emocionante, mas a gente nem imaginava que seria possível reunir a família, considerando que os antepassados foram cada um para um lado. Quando meu bisavô foi embora com o pai, ele nunca mais viu a mãe dele, ele nunca mais viu os irmãos. Esse irmão mais novo migrou para os Estados Unidos, e aí a filha dele, eu encontrei a filha dele em Londres muitos anos depois. Então foi muito emocionante.
Que história, meu Deus. Dá para fazer um livro. Rendia mais um livro essa história. Faz um livro sobre isso, Ana. Meu Deus, que história, meu. Você conseguiu juntar, então, a família de novo, né? Que o seu bisavô deixou, né? Poxa, que legal. E consegui entrar na árvore dos Stokes, que tem no site de ancestrais, tem a árvore dos Stokes. E aí, chegando na parte do meu bisavô, quando ele casou os filhos, ninguém sabia. Sabiam que a família estava no Brasil, mas ninguém sabia de nada. Agora tá lá, minha mãe, tá o meu pai, eu, a minha irmã, os filhos da minha irmã, estamos todos na árvore agora. É tipo um Cosectorrondo dos Stokes, seria? Sim, e o primeiro da linha, olha só, o primeiro é o George Gabriel Stokes, que foi o primeiro. Ele é conhecido por ser a pessoa que fez um primeiro projeto de encanamento de água da cidade de Dublin em 1700 alguma coisa, foi George Gabriel Stokes, eu sou descendente dele. E tem um outro, Gabriel Stokes, que é o criador do Teorema de Stokes. Ele também está na árvore. Eu também sou descendente do criador do Teorema de Stokes. E é engraçado porque esse criador do Teorema de Stokes era um professor da Universidade de Cambridge, um mestre, um gênio da matemática. E aí chega em mim, muitas gerações depois, não entendo nada de matemática. Tá, mas essa genética aí não veio, mas ele era algum tio distante lá. Eu cheguei a ver a relação. Um irmão dele que foi para a Índia, alguma coisa assim. Teve ali um momento da história que se separaram, mas ele está na árvore também. Ana, não veio em matemática, mas veio em literatura, em letras. Mas literatura parece o contrário de matemática. Poxa, que história legal, meu. Nossa. Mas esse de Dublin, então, ele era irlandês? Sim, porque a origem dos Stokes é irlandês. Depois eles foram para a Inglaterra, aí teve um Stokes que migrou para a Índia. E aí começou essa história das missões. Tem alguns ali que eram reverendos, eu não sei. Acho que era alguma igreja protestante, era a sociedade missionária da Basileia, um negócio assim, que eles foram atuar na Índia. E aí o meu tataravô, que traiu a esposa, ele veio da Alemanha, de uma cidade bem de interior, para a Índia para trabalhar nas missões. Foi aí que ele conheceu a minha tataravó, Ellen Hill Stokes, e enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Nossa, meu, que história maravilhosa, Ana. Que história maravilhosa, meu. Que legal, meu. Rende um livro, sim, verdade, hein? Ana, eu tenho duas perguntas aqui de dois amigos meus, né? Que eu falei que eu ia te entrevistar, né? E eles mandaram duas perguntas. Eu vou fazer para você agora, tudo bem? Ei, Ana. A primeira pessoa, não sei se você conhece ele, é o Osni Arashiro. Ele é de Hamamatsu. Nunca ouvi falar nesse aí. Nunca ouvi falar. Tá bom, eu vou desse recado. Brincadeira, Osni. Muito obrigada pela pergunta, tá? Já deixo adiantado o agradecimento. Osni, obrigado aí pela pergunta também. Ana, eu vou ler o texto completo que ele me mandou, né? Então tá, vamos lá. Estou curioso para saber se aí na Suécia tem algum túnel fantasma para explorar, pois no Japão você e mais dois amigos foram procurar o Bake fantasma no túnel de Mikabe, numa noite de tufão. E depois precisaram colocar folhas de arruda em casa para espantar os maus espíritos. Nossa, essa história aí, realmente a gente fez isso. A gente foi no túnel de Mikabe. Você sabe qual é o túnel de Mikabe? Ah, sim, eu sei mais ou menos a história, sim. Um túnel que tem um monte de lenda aí, de aparições, de acidentes, mortes. Aí, se pesquisar, aparece um monte de lenda da mulher que aparece no meio do túnel. Enfim, e a gente foi lá para conferir, né, essa história. De madrugada. E só que, coincidentemente,
deu um tufão, bem na noite em que a gente foi lá no túnel, deu um tufão, e aí tinha aquela ventania, nossa, a gente entrou lá, te deixou os faróis do carro ligado para iluminar uma parte do túnel, e aí apareceu um bando de adolescentes, pediram pra gente desligar os faróis, adolescentes japoneses ali, muito com vontade de entrar no túnel. Eu fiquei até com vergonha, que eu tava com medo, eles estavam lá querendo entrar no túnel. É que eu acho que tem uma tradição aí no Japão, no verão, o povo vai fazer alguma coisa assustadora, alguma experiência de terror. Então esse túnel, pelo jeito, ele recebe muitas visitas, é um túnel que ele tá desativado aí. Eu não sei agora exatamente a localização dele, mas ele tá desativado. E a gente parou lá, e esses adolescentes também, a gente tomou coragem para atravessar o túnel. Nossa, os adolescentes dando susto uns nos outros, dando susto na gente. Foi e uma experiência aterrorizante. Depois uma amiga aí que ia na Servitu deu umas folhas de arruda que a gente estava precisando. Porque parece que o encosto foi levado para casa naquele dia. E o Osni lembrou disso. Infelizmente não tem nenhum túnel aqui, nenhum lugar desse tipo para explorar, mas o Osni não está aqui para ir comigo também, né? Então não dá. Mas outra coisa que eu fiz foi ir na Floresta do Suicídio também aí, aqui tem perto do Monte Fuji. A Okigahara, né? Isso. Puxa vida. Mas você foi o quê? Sozinha? Eu fui com um amigo no dia que a gente foi subir o Monte Fuji. Olha só, a gente caminhou 4 quilômetros dentro da Floresta do Suicídio para, naquela mesma noite, subir o Monte Fuji. Nossa! Eu tava muito curiosa. E na hora que eu entrei na floresta, eu senti um peso no ombro, assim, muito forte. Meu amigo não sentiu nada. Acho que eu sou mais sensível. Eu senti, assim, uma energia muito pesada. E era uma floresta que não tem um pássaro dentro. É um silêncio, silêncio, silêncio. Ela é cheia de musgo, assim. E a gente caminhou 4 quilômetros na trilha. Não dá para desviar da trilha. Pode até achar um corpo perdido se desviar, né? Então. Sim. E também parece que quando desvia da trilha, o celular para de funcionar, perde sinal, e aí a gente podia ficar perdido lá dentro também, era outra preocupação. A gente atravessou 4 quilômetros, eu senti esse peso muito forte nos ombros, fiquei com bastante medo, mas depois a gente foi subir o Monte Fuji, se eu levei um encosto da floresta, o encosto me abandonou na subida no Monte Fuji. Eu acho que não aguentou subir o Monte Fuji comigo. Porque aí foi outra energia lá no Monte Fuji, subir. No outro dia, depois de ver o sol nascer, teve toda aquela descida lá. E acabou que dessa vez eu não levei encosto para casa. Entendi. E Ana, é verdade que na floresta, na entrada da floresta, tem avisos assim, tipo, pense bem antes de. Tem, é verdade? Tem aviso, tem aviso, tem telefone para ligar, caso a pessoa esteja pensando em suicídio, tem ali um telefone para ela ligar e pedir ajuda, tem esses avisos mesmo. É verdade. Tipo um CVV japonês, né? Centro de Valorização da Vida. Isso. Isso. Poxa, é pesado o negócio. Sim. Você gosta de passar medo, hein, Ana? Eu gosto de aventura. Que legal. Que legal. Hein, Ana, a segunda pergunta, né? É da Érica Yumiya. Ela é de Osasco, São Paulo. Também tem um texto, a pergunta dela. É assim: você tem um método de criação e planejamento literário para ajudar escritores. Qualquer pessoa pode escrever um livro usando o seu método? É necessário ter uma história interessante ou posso apenas contar sobre as experiências de vida para deixar um legado futuro? O seu método, ele ajuda na concepção do livro do início até o final? Sim, qualquer pessoa pode escrever um livro. Eu me deparo muito com essa situação de as pessoas me perguntarem: será que eu levo jeito? Eu não levo jeito. Esses dias mesmo, ontem, eu recebi um e-mail de um escritor que anexou o livro dele
na mensagem, e basicamente ele me pediu para ler o livro dele e ele queria saber se ele podia investir naquele trabalho, se ia valer a pena, se ele levava jeito com isso. E é uma espécie de mito essa história de levar jeito, porque não é uma questão de você levar jeito, é uma questão de você aprender e se desenvolver suas habilidades. Todo mundo que tem vontade de escrever um livro tem um potencial a ser desenvolvido. E então só precisa realmente aprender como funciona a criação de uma história, como planejar uma história, como desenvolver o texto. Então é uma coisa que qualquer um que tenha vontade e interesse pode aprender, pode se desenvolver e pode transformar uma ideia de história em uma narrativa envolvente, em uma história que faz sentido na cabeça do leitor, que vai envolver desde o início. O meu método, ele ensina tudo, do planejamento, da ideia inicial, até você transformar em um enredo completo e você ter clareza para estruturar seus capítulos, organizar e escrever de forma intencional. Não é simplesmente sair escrevendo, mas você ter clareza de para onde você vai levar o leitor em cada capítulo e você produzir um texto intencional, criando cenas que mostram ao leitor o que ele precisa enxergar para que ele se convença da história, para que ele continue interessado, para que a história leve ao próximo passo. Então, eu ensino todo esse processo, mas eu ensino esse processo focado na ficção. Você pegar uma ideia fictícia, ou até uma ideia que pode vir da sua experiência, pode vir de algo que você viveu, algo que você viu, e a partir disso transformar em uma história. Talvez o interesse dela seja em escrever um livro de não ficção, pelo que eu entendi, ela tem interesse em escrever algo que seja das histórias pessoais dela, e eu não sei se ela transformaria isso num enredo, realmente de um romance, ou se ela focaria realmente nas histórias dela, contando episódios da vida dela em capítulos diferentes, por exemplo, já seria um projeto de não ficção. Um projeto de não ficção, eu recomendo seguir o meu amigo Everton Tobassi, que é a especialidade dele, ele ensina sobre isso também. Inclusive, no MAP de Criação Literária tem um módulo especial do Everton Tobassi, e ele ensina sobre isso, como você transforma uma experiência real em um livro, não na condição de romance, mas realmente você estruturar uma biografia, por exemplo, uma autobiografia, e você construir um livro que traga experiências reais, não necessariamente transformar isso em um romance. O meu foco é mais você escrever um romance mesmo, pode partir de uma ideia real, você pode pegar toda uma história real e adaptar ela para dentro da literatura também, se é possível, então tem várias possibilidades aí. Entendi. Então você é especializada na ficção, na verdade, né? Isso. Ok. Pô, achei interessante isso, Ana. Você pegar uma coisa não ficcional e transformar num romance, né? Também é válido. Sim, não? Uma experiência de como vida eu fiz com os gatos, por exemplo. O que tem por trás da história dos gatos é real, mas na história eles são inteligentes, eles falam, eles brigam com o outro. A Sabrina tem sonhos, tem desafios ali, que, claro, isso tudo foi inventado. Mas a história ali por trás, de eles começarem no Japão, eles estarem na minha casa, eles serem mandados para a Suécia e tal, tudo isso é real. Então você pode pegar uma história real, adaptar e transformar em um romance. Eu acho muito legal fazer isso também. Mas se você quer realmente trazer os fatos e você quer trazer episódios diferentes da sua vida que não estão conectados, como, por exemplo, eu escrever um livro das minhas histórias. Aí, num capítulo, eu falo de como eu fui para o Japão. No outro, eu falo a história do lixo. E em outro capítulo, eu conto dos meus antepassados. Poderia fazer isso também, que seria como trazer uma biografia organizada de alguma forma, que eu entender que é a melhor forma de organizar. Pode ser uma linha temporal, que eu começo a contar umas histórias de infância e vou evoluindo com o tempo também, mas aí é um projeto de não ficção, não é um projeto que vai envolver um enredo, a estruturação de uma história, conflito e tudo mais. Entendi. Poxa, Ana, eu fiquei assim interessado nessa mentoria que você vai formar. Quando é que vai começar, Ana?
Você tem uma data já? Então, já tinha a intenção de começar agora no início do ano, mas dentro da mentoria estou criando o método Monetize a Sua Escrita, em que eu vou ensinar formas diferentes de você monetizar a escrita, seja escrevendo livro de outra pessoa, seja você tendo um blog pago, ou você fazendo leitura crítica, análises de obras, você sendo mentor de escritores para ajudar eles a escrever o livro. Enfim, eu ensino esses processos, eu estou ainda nesse processo de gravar as aulas, de organizar o método, então vai levar mais um tempinho aí. Mas nos próximos 13 meses eu quero que esteja tudo pronto para lançar a mentoria. Entendi. Poxa, Aliás, a mentoria vai se chamar Mentoria Dreamers, porque é para os sonhadores, aquelas pessoas que querem viver uma vida em que a coisa que elas mais gostam de fazer, se for a escrita, esteja realmente presente, elas possam trabalhar com aquilo que elas amam e, em vez de fazer um trabalho aí que talvez não faça sentido para elas, elas conseguirem uma renda, conseguirem ganhar bem trabalhando com aquilo que elas amam. É esse o propósito maior da mentoria. Entendi. Poxa, boa sorte, Ana. Que legal, muito bom. Obrigada, Edson. Obrigada. Ana, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista para mim, né? Foi uma honra, uma alegria muito grande. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem estiver assistindo a gente até agora, por favor. Obrigada a todo mundo que assistiu aí até o final. Espero que de uma forma ou de outra essas minhas histórias tenham te inspirado. Você que está aí, que assistiu essa entrevista, não sei que tipo de projetos você tem, que tipo de sonhos, mas por mais que as coisas às vezes pareçam difíceis e impossíveis de realizar, continue acreditando em você, continue dando seus passos aí, que você vai conseguir concretizar aquilo que você tem em mente. Muito obrigada também ao Osni, que nos conectou aí, que fez essa entrevista acontecer também. E sinto muita saudade do Japão, então, saudade dos amigos. Aí, algum amigo, além do Osni, estiver assistindo essa entrevista, também fica aqui um grande abraço. Um grande abraço para todo mundo que nos ouviu. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Com certeza você vai motivar muita gente, tá bom? Até a próxima. E quando você vier Muito pro Japão, obrigada, Edson. tá? Quando você vier pro Japão, vamos se encontrar aí com o Osni e bater bastante papo aí, tá bom? Claro, com certeza. Espero que não demore muito. Muito Tá legal. obrigada, Edson. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigado, Ana. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.